teste ainda estava na minha mão quando ele disse: "Não é meu problema." 5 palavras. Só 5. E com elas, Lucas pegou a jaqueta que estava pendurada na cadeira, colocou o fone de ouvido e saiu do apartamento como se eu fosse apenas mais um inconveniente no meio de uma tarde qualquer. Eu fiquei parada no banheiro, com o chão frio sob os meus pés descalços e aquelas 2 linhas vermelhas me encarando. 2 linhas, uma decisão que eu não tinha feito sozinha. Uma consequência que de repente era só minha. Tinha 24 anos, um salário de assistente administrativa que mal cobria o aluguel e uma barriga que em breve todo mundo veria. Deixei o teste cair na pia, escorreguei pela parede até o chão. E pela primeira vez em anos, chorei com o tipo de choro que não tem som, menos aquele que dói demais para sair. Meu nome é Rebeca e eu preciso te contar que antes daquela tarde de agosto, eu achava que a minha vida estava indo bem. Lucas e eu namorávamos há 2 anos. Ele era charmoso, engraçado, o tipo de homem que chega numa sala e todo mundo sorri. Eu achava que era amor, hoje eu sei que era encantamento. E tem uma diferença enorme entre os dois. Amor fica, encantamento some quando fica difícil. Nos 3 dias seguintes ao teste positivo, eu não contei pra ninguém. Fui trabalhar normalmente, tomei café, respondi e-mail, sorri para as pessoas no elevador. E por dentro, eu estava num abismo. Na 4ª noite, minha mãe me ligou. "Rebi, você tá bem? Sua voz está diferente faz dias." Minha mãe, Dona Marlene, era uma mulher que tinha criado 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Ela não tinha diploma, não tinha poupança, não tinha plano B. Mas ela tinha uma fé que eu nunca entendi direito. Uma fé que ela carregava como quem carrega um casaco no inverno. Sem drama, sem alarde, só com ela, sempre. Quando eu contei, do outro lado da linha, ficou um silêncio de uns 3 segundos. Depois ela disse: "Graças a Deus, mãe, eu explodi." "Como assim, graças a Deus?" "Eu tô sozinha, grávida, sem dinheiro e o pai sumiu." "Eu sei, minha filha. Mas você não está sozinha. E esse bebê, ele não veio para te destruir. Ele veio com um propósito que você ainda não consegue ver." Desliguei o telefone com raiva. Naquela noite, fiquei olhando para o teto até às 3 da manhã, com a mão sobre o ventre ainda completamente liso, tentando sentir alguma coisa além de medo. Não senti nada, só medo. A notícia da minha gravidez foi um choque, mas também foi o despertar de que eu precisava, de repente, não era mais só sobre mim. Havia uma pequena vida dependendo de mim, e isso me deu uma força que eu não sabia que tinha. No primeiro mês, comecei a cuidar mais de mim mesma. Coisas simples, sabe? Comer melhor, caminhar um pouco todos os dias. Comecei a ler sobre maternidade e desenvolvimento infantil. Cada página virada era como uma nova peça do quebra-cabeça da minha vida se encaixando. Eu estava construindo um ninho, não apenas na minha casa, mas dentro de mim mesma. Comecei a filtrar os conselhos não solicitados e a confiar mais na minha intuição. A voz que antes sussurrava agora falava com mais clareza. No 2º mês, a mudança foi mais interna. Comecei a praticar meditação e a escrever um diário para o meu bebê. Escrever para ele me ajudou a organizar meus pensamentos e a entender meus próprios sentimentos. Redescobri paixões que havia deixado de lado, como pintar e ouvir música clássica. Percebi que para ser uma boa mãe, eu precisava primeiro ser feliz comigo mesma. As pequenas alegrias do dia a dia ganharam um novo brilho. O chute do meu bebê, o nascer do sol, uma conversa sincera com um amigo. Tudo se tornou mais significativo. Agora, entrando no 3º mês, olho para trás e mal me reconheço. Aquela mulher insegura e confusa deu lugar a alguém mais forte e decidida. Eu sei que a jornada da maternidade terá seus desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo. Eu tomei uma decisão importante. Decidi confiar em mim. Decidi que vou criar meu filho com base no amor, na autenticidade e na coragem. Não vou seguir um manual, vou seguir meu coração. E essa, para mim, é a maior mudança de todas. É o começo da minha melhor versão. Obrigada. Na madrugada do dia 18 de novembro, minha mãe me levou ao hospital com uma bolsa que eu tinha arrumado semanas antes. Uma playlist no fone de ouvido e mais medo do que eu achei que fosse possível sentir. O parto durou 11 horas. Eu não vou mentir, foi difícil, foi doloroso. Teve momento que eu gritei, e momento que eu chorei, e momento que eu pedi para Deus, em voz alta na sala de parto, me dar força suficiente só para mais um minuto. E aí, às 4h37 da manhã, eu ouvi um choro pequeno,
agudo, indignado com o mundo. A enfermeira colocou um ser minúsculo no meu peito, vermelho, enrugado, com o cabelinho escuro colado na cabeça menos. E ela abriu os olhos. Olhos escuros, fundos, me olhando como se eu fosse o mundo inteiro. Eu disse em voz muito baixa: "Oi, Esther." E entendi, naquele segundo, o que minha mãe quis dizer em agosto. Graças a Deus, não porque a situação era fácil, não porque Lucas tinha sumido ou porque eu tinha passado meses com medo, mas porque, apesar de tudo isso menos, apesar de cada noite difícil, cada conta atrasada, cada olhar de pena menos, ela estava aqui. E eu estava aqui, e o plano que eu não conseguia enxergar tinha um rosto agora, tinha o rosto dela. Esther hoje tem 2 anos e 4 meses. Ela é o tipo de criança que ri com o corpo inteiro, que faz birra com determinação olímpica, que chama minha mãe de vovó Nin e dorme abraçada num bicho de pelúcia que se chama, por razões que só ela entende, de bolo. Eu terminei o curso de gestão de projetos quando ela tinha 6 meses. Fui promovida quando ela tinha 1 ano. Comecei a dar mentorias online para outras mulheres menos mãe solo, principalmente quando ela tinha 1 ano e meio. Não porque eu virei especialista em ter tudo resolvido, mas porque eu aprendi algo que vale mais do que qualquer diploma. O chão não é o fim. O chão é onde você decide, se levanta. Lucas soube por uma amiga em comum que ele está bem, e isso não me afeta mais de nenhuma forma. Não com amargura, não com saudade. Ele foi o capítulo que precisava acabar para o resto da história começar. E quanto a Deus e o plano, aprendi que o plano de Deus raramente parece um plano quando você está dentro dele. Parece causa, parece abandono, parece aquelas 2 linhas vermelhas num banheiro frio. Só de longe, olhando para trás, você vê o desenho e ele é mais bonito do que o que você teria escolhido sozinha. A lição, se você está lendo isso no seu próprio chão, talvez com notícia que não esperava, sozinha numa situação que não pediu, com medo de um futuro que não consegue ver, eu não vou te dizer que vai ser fácil. Vou te dizer o que aprendi. O que tenta te quebrar frequentemente é exatamente o que te molda. A dor não é o castigo, é o processo. E o bebê que chegou sem plano, o emprego que veio sem aviso, a força que você descobriu que tinha e não sabia menos nada disso, foi acidente, foi preparação. Você é mais do que o que te abandonou. Você é mais do que o que te assustou. E o capítulo que você acha que é o fim, muitas vezes é só a virada. Obrigada por me ouvirem e por fazerem parte desta caminhada. Se inscrevam para acompanhar os próximos capítulos. Até a próxima!